Depois de 7 anos, a Carolina, ou Carol para os amigos, finalmente conseguiu o que queria. Que o Tiago finalmente a pedisse em casamento. Não foi exatamente assim, mas quase. Ela disse: ou você pede até maio, ou não estamos mais juntos. Mas esse já era o terceiro ultimato nos últimos 2 anos. O Tiago achava que era só mais um surto, como ele dizia sobre ela e essa insistência em casar logo. Chegou maio, nada. Então ela planejou tudo: o jantar, o discurso, os anéis de noivado e ele. Apenas seguiu o fluxo. O anúncio nas redes sociais foi feito. Era sem volta. Depois de 7 anos e 6 meses, estavam noivos. Mas até o altar se passaram mais uns 3 anos. E as pessoas perguntando: quando é que o casário? Quando é que é o casário desse noivado? Então ela definiu a data, começou a planejar e determinou: 18 horas do dia 15 de julho, informando tanto aos convidados quanto ao próprio Tiago. E assim foi. Ela definiu tudo, do local até os guardanapos, e ele só no tá bom, tá bem. Até os padrinhos dele. Foi ela que listou, que convidou, mas não sem antes ter pedido inúmeras vezes que o Tiago decidisse e convidasse. Mas para ele tudo era: depois eu vejo e te passo. A mãe da Carol dizia: homem é assim mesmo, não leva jeito para planejar nada. E mesmo quando a Carol via nas redes sociais alguma história onde algum cara movia mundos e fundos pela namorada, ela sempre dizia: isso é fake, esses casais de internet são tudo falso. E talvez ela não estivesse tão errada por pensar isso, mas assim como a Carol sabe que nem todas as mulheres são iguais, ela devia suspeitar que nem todos os homens são o Tiago. Infelizmente, depois de 10 anos, mas felizmente, faltando 15 dias para o casamento, durante a última prova do vestido, um tanto pela ansiedade quanto pelo estresse, a Carol passou mal e foi parar no médico. E enquanto ela esperava atendimento, observou outras 2 mulheres que ali também estavam. Uma um tanto mais nova, a outra um tanto mais velha. Ambas acompanhadas por seus parceiros. A mais nova, gestante, o marido dava até água na boca. A mais velha, o marido fechou o tempo, muito estressado com a demora do atendimento. A Carol, acompanhada da mãe, que precisava muito ir a uma reunião com uma cliente da mãe, ligou para o Tiago, que estava ocupado numa confraternização. É só um mal-estar. Liga para sua irmã. É muito vacilo eu ir embora antes do parabéns. Mas assim que cantarem o parabéns, eu vou para aí. E desligou, sem nem ouvir nenhuma resposta da Carol. Quem apareceu lá então foi a Bia, uma amiga que estava por perto, e de quem a Carol e o Tiago foram padrinhos. Achando que a acalmaria, a Bia foi dividindo os perrengues que ela e o marido passaram planejando, executando o casamento deles. E a Carol conta que a ficha foi caindo lá naquela hora. Algo que no fundo já passava há tempos na mente dela. Se não fosse por ela, não só o casamento, nem todo o relacionamento deles talvez nem existisse. Era sempre ela planejando, executando tudo, viagens, encontros, atividades de casal, postando foto, declarações, lembrando datas e até aliança de namoro. Carol. Ela era a roteirista do relacionamento. Por muito tempo, ela se convenceu de que essa era algo da sua personalidade. Mas, parando para pensar, uma das qualidades que ela sempre justificava por que ela era tão apaixonada pelo Tiago era justamente a habilidade dele ir atrás dos próprios sonhos, objetivos e paixões. A Carol não era uma paixão. Ela era uma secretária, uma assistente. A confortável relação onde o outro sempre tem com quem contar e por isso nunca vai embora. Mas também não faria nada que o comprometesse demais. A Carol detestava comparações, mas foi só comparando que o Tiago era mesmo engraçado, inteligente, bonito, se dava bem com todo mundo, pensava no futuro, mas diferente dos namorados e maridos de mulheres reais que ela conhecia, era ele quem sempre esperava dela. Por muito tempo ela se criticou, se julgou como sendo controladora, mas a verdade era muito pior. Ela precisava assumir a frente de tudo ou não existia relacionamento. E essa verdade doía muito mais do que acreditar que ela precisava maneirar no controle.
Ela foi lembrando de inúmeras situações onde, graças à terapia, ela deu espaço para o Tiago assumir a frente. E foi assim que eles passaram meses sem quase sair, sem quase se ver, sem quase passar tempo junto. A Carol namorava sozinha e o seu maior inimigo não era a suposta personalidade controladora dela, e sim as desculpas e justificativas que ela se dava para não encarar os vazios que o Tiago não fazia questão de preencher. Era também o orgulho e a teimosia de, poxa, já estamos juntos há tantos anos, não faz sentido terminar agora. Naquela mesma noite, quando chegou em casa, depois de horas no PS, e achando que foi o parabéns mais demorado da história, já que o Tiago ia assim que cantassem o tal do parabéns, mas mesmo depois de 6 horas não tinha nenhum sinal dele, foi que ela mandou uma mensagem pro Tiago. Acabou tudo. E ele só respondeu, beleza, BLZ. Até tentou reatar alguns dias depois, dizendo que não insistiu porque achou que ela estava apenas surtando. Mas felizmente dessa vez a Carol foi firme na decisão. Ela teve sim que encarar um dos maiores medos que ela tinha, pois no intervalo menor do que 2 anos o Tiago se casou. Ela achou que ia desabar o mundo, mas não desabou. Ela pegou toda aquela mágoa e raiva e transformou em atenção e em planos que estavam engavetados. E percebeu que foi tanta energia em um relacionamento falido que ela adiou anos muitas outras coisas. Coisas que abriram caminhos, trabalhos melhores, um mestrado e depois um doutorado fora do país. E foi lá que aos quase 40 anos... ela, que tinha tanto medo de chegar nos 30 sem se casar, conheceu o cara que a pediu em casamento no intervalo de meses de relacionamento. Hoje, ela vive o mix de ser a profissional que ela nunca imaginou e de ter a família que ela tanto sonhava. Quem vê de fora, talvez pense que a Carol seja a mulher mais sortuda do mundo. Mas a verdade é que ali existe muita história. Principalmente a da menina, que queria ter a vida resolvida aos 30, mas que só resolveu quando ela escolheu se amar, se cuidar e só aceitar na vida dela quem tinha reciprocidade para oferecer. E vale a reflexão, não só em romance, mas entre famílias e entre amigos. Quantas vezes nós não somos as roteiristas da relação, colocando toda a nossa energia em pessoas que podem até ser boas companhias, mas não fariam 1/3 do nosso esforço para estarem na nossa vida e viverem momentos conosco. Relações têm que ser de parceria. Até dá para, às vezes, repor um pouquinho pelo outro quando a pessoa não está muito bem, mas se formos sempre sendo a pessoa que dá tudo para a relação acontecer, não vale a pena. É uma energia que se dissipa e talvez seja justamente a energia que falta para muitos dos nossos sonhos darem certo. Equilíbrio é para tudo, até para o nosso ato de amar os outros.